Olá, amigos que nos acompanham pelo canal Sempre, sejam todos bem-vindos e que a paz do nosso Mestre, nosso amigo Jesus, possa se fazer com cada um. Iremos refletir sobre o tema Jesus e o Próximo em minha vida. Durante este mês de abril, o Centro Espírita Mensageiros da Paz escolheu falar em Jesus. Abordaremos o tema sob diversos enfoques, com a finalidade de trazer uma mensagem esclarecedora à luz da doutrina espírita e que possa acalentar os nossos corações nestes instantes que nos encontramos tão necessitados de boas palavras, de boas vibrações, a fim de que possamos ser auxiliados a mantermos a sintonia com os amigos espirituais. E é assim que vamos iniciar esta atividade fazendo uma prece, justamente para que possamos sintonizar com os amigos, trabalhadores do bem, das esferas espirituais. Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, queremos rogar o teu amparo, a tua proteção. Queremos pedir, Mestre e amigo, que o teu amor faça-se sobre todos nós, humanidade terrena, a fim de que possamos, através da assistência dos trabalhadores espirituais, dos mensageiros do bem, receber aquilo de que necessitamos para o nosso conforto espiritual nestes momentos, que possamos ser assistidos. Auxilia-nos, Jesus, e queremos pedir, fica conosco e nos ajuda a sabermos como nos aproximarmos de Ti, como permanecermos junto a Ti, que assim seja. Bem, então iremos conduzir a nossa reflexão a partir de duas questões. Quem é o meu próximo? E como Jesus nos ensina que devemos agir para com o nosso próximo? E a nossa primeira questão, quem é o meu próximo, foi feita ao próprio Mestre. Um doutor da lei perguntou a ele, quem é o meu próximo? E Jesus elucidou esta questão contando uma parábola. Uma parábola, por certo, já muito conhecida de todos nós, mas que gostaríamos de trazer aqui para elucidar as nossas reflexões. É a parábola do bom samaritano. Jesus, então, narra que viajava um homem de Jerusalém a Jericó, quando foi assaltado por ladrões que tomaram tudo que era seu, bateram-no com violência e deixaram-no num estado bem difícil na estrada. Logo após, passava por lá um sacerdote, um homem da lei, e ao ver aquele homem caído na estrada, com ferimentos, passou ao longe. Logo em seguida, também passou por lá um levita, que ao ver aquele homem na estrada, também passou ao longe. Mas eis que passa por lá um samaritano, e este, tomado de compaixão, se aproxima daquele homem, cuida das suas feridas, coloca-o na sua montaria e o leva a uma hospedagem, onde cuida dele, e quando se faz necessário a sua partida, ele deixa as custas já pagas ao estalajadeiro, pedindo que cuide dele, a fim de que aquele homem possa se restabelecer. E ao final dessa narrativa, o mestre então questiona o doutor da lei: qual destes três parece ter sido o próximo
daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ao que o doutor da lei não teve outra alternativa senão responder: o samaritano. E após essa resposta, o Mestre Jesus finaliza com um profundo ensinamento que nos trará para este momento importantes reflexões que servem a nós e que, por certo, serviram aquele doutor da lei que um dia o buscou. Jesus então vai lhe dizer: vai-te e faze o mesmo. Dessa forma, Jesus faz o convite para que sejamos nós o próximo do outro. Esta parábola, ela nos mostra que o próximo é aquele que está no caminho. E é muito fácil de saber quem é o nosso próximo. Aquele que está no caminho, aquele que nos pede auxílio, aquele que muitas vezes não tem condições de nos pedir auxílio, mas que demanda assistência. Esse é o nosso próximo. Mas essa parábola nos traz uma lição ainda mais profunda, que é a lição de que como podemos ser o próximo daquele que se encontra no caminho. E foi essa a pergunta que Jesus fez ao doutor da lei. Qual destes três parece haver sido o próximo daquele que caiu nas mãos de salteadores? Qual destes três, então, ele estava se referindo ao sacerdote, ao levita e ao samaritano? Qual pareceu ser o próximo? Então, o convite dessa parábola é para que nós nos coloquemos como o próximo daqueles que se encontram no caminho e especialmente através do convite que ele faz ao doutor da lei. É um convite que toca aos nossos corações. Vai e faz o mesmo. Age com compaixão para com o teu próximo. E quem de nós se dispõe a fazer-se próximo daquele que está no caminho? E aí é interessante nós refletirmos que esse ser próximo é justamente usarmos de misericórdia, colocarmos o sentimento do amor em ação, neste instante, a fim de atendermos às necessidades daquele que pode estar nos pedindo ou que naquele momento nem saiba como pedir ajuda, nem esteja em condições de pedir ajuda, pois foi nestas condições que o samaritano encontrou o homem caído na estrada. Ele não tinha condições de pedir ajuda, mas o samaritano soube, no primeiro instante que o viu, que ele era um necessitado do caminho e que ele era o seu próximo e que a sua obrigação era fazer-se próximo a ele. E essa proximidade de que estamos falando não é uma proximidade física, não é uma proximidade que se pode medir em metros, em centímetros, em quilômetros, mas é uma proximidade dos sentimentos. É uma proximidade que é capaz de nos colocar junto daqueles que se encontram a quilômetros distantes de nós. É uma proximidade de sentimento que um dia será capaz de colocar todos nós, humanidade terrena, próximos uns dos outros, nos enxergando como irmãos que somos, pois afinal, se Deus é Pai de todos nós, todos somos irmãos.
e faz-se necessário que saibamos olhar uns aos outros como irmãos. Enfim, quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que necessita de misericórdia, é aquele que necessita da minha compaixão, é aquele que necessita da minha empatia, é aquele que necessita de uma mão estendida. E esta mão, especialmente nestes momentos atuais em que é recomendado que não estendamos a mão a ninguém, é uma mão metafórica que serve para que entendamos que é possível nos colocarmos a serviço do outro, mesmo distantes. E é muito interessante essa reflexão acerca da parábola, nos suscita que os dois personagens, aquele homem que foi atendido e o samaritano que o atendeu, eles desempenharam duas importantes funções. O samaritano foi o socorro providencial que aquele homem ferido necessitava naquele instante. Mas o homem caído na estrada foi para o samaritano uma oportunidade bendita de aproximação com Jesus, uma oportunidade bendita de aproximação com Deus, nosso Pai maior, acima de tudo. Porque nesse instante, o samaritano, assim como vai nos elucidar Emmanuel numa obra intitulada Rumo Certo, pela psicografia de Chico Xavier, ele pôde experimentar daquilo que vai nos dizer Emmanuel, que o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação com Deus. Então, olha o papel que aquele que se encontrava na estrada, necessitado de ajuda, desempenhou, nos mostrando que quando somos nós a auxiliar, nós somos auxiliados. E muitas vezes somos muito mais auxiliados. A oportunidade é muito mais redentora para nós do que para aquele que recebe a ajuda. E esse próximo, que também é nosso irmão, ele pode ser encontrado no nosso lar, no nosso trabalho, na via pública, na esfera social, quem sabe. Em toda parte, sempre encontraremos esse próximo. Mas a grande questão é, e nós saberemos ser o próximo daquele que necessita de ajuda? Nós, humanidade terrena, padecemos de uma grande chaga, como nos esclarecem os espíritos da codificação, lá no Livro dos Espíritos. Nós padecemos da chaga do egoísmo. E é esse egoísmo que nos distancia do outro. É este egoísmo que faz com que tenhamos ainda dificuldade de nos percebermos como irmão e humanidade que somos. É este egoísmo que faz com que tenhamos dificuldade de nos colocarmos como próximo daquele que está no nosso caminho. E o Espiritismo nos faz o convite para que possamos extirpar este mal de nós, para que possamos eliminar este mal da humanidade. E o egoísmo, ele será substituído pelo amor. Só o amor é o que pode nos aproximar. Só o amor que pode nos colocar junto daqueles que estão no nosso caminho.
E é Joana de Ângeles, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, que vai nos dizer que em qualquer circunstância, a terapia mais eficiente é amar. E ela nos fala que devemos exercitar o amor-terapia, aprendendo a nos amar, aprendendo a amar o nosso próximo. E esse exercício começa por enxergarmos a nós mesmos e enxergarmos o nosso próximo. É preciso que nos reconheçamos e que reconheçamos o outro. Talvez seja esse o convite deste momento de pandemia que vive a humanidade, neste momento que nos encontramos em nossas casas, seguindo as orientações dos organismos de saúde que em âmbito internacional, bem como nacional, nos conclamam a permanecermos em casa. Por certo, se faz importante pensarmos que aprendizagens podemos tirar disso. E uma delas é que essa é uma oportunidade bendita para que possamos nos reconhecer como irmãos em humanidade. Afinal, como alguns dizem por aí, estamos todos no mesmo barco e estamos todos nesta mesma grande barca que é a humanidade terrena. É uma oportunidade para que possamos usar da nossa empatia, de percebermos a dor do outro, de percebermos o ponto de vista do outro. Trata-se de uma oportunidade bendita para que possamos nos percebermos, para que possamos olhar para dentro de nós, pois temos passado muitos instantes na nossa própria companhia, não é mesmo? Mas gostaríamos também, neste momento, de lembrar daqueles que estão fisicamente muito próximos a nós nesses instantes, que são os nossos familiares. É importante refletirmos em relação a estes que no momento são os próximos mais próximos de nós, lembrando que temos junto de nós, na família, que compomos uma família com aqueles espíritos com quem precisamos estar. Compomos uma família com aqueles que amamos já de outras vidas, mas também compomos uma família com os nossos desamores, com as nossas desavenças do passado, justamente para que possamos construir agora a paz do futuro. E a Joana de Ângeles, sob a psicografia de Edivaldo Pereira Franco, numa obra SOS Família, que vai trazer uma definição muito interessante para refletirmos a respeito dos desafios da vida em família. Ela vai nos dizer que a família é um laboratório de experiências redentoras. Olha como é sublime esse conceito. A família como esse laboratório de experiências reparadoras. Digo, um laboratório de experiências reparadoras e que atuam como, ou que têm o propósito de atuar como redentoras para cada um de nós. Então, é nestes que nós precisamos pensar um pouco, nestes tempos atuais. Estamos nos colocando como próximo dos nossos familiares? Ou estamos, quem sabe, tão centrados em nós mesmos, nas nossas dificuldades do momento, nas nossas necessidades, e esquecemos de dar a atenção que aqueles que estão sob o mesmo teto que nós estão necessitando? Se nós estamos necessitados de um aconchego, por certo, aqueles que dividem esse espaço conosco também estão.
se nós estamos necessitados de um pouco de atenção, aqueles que estão sob o mesmo teto que nós, por certo, também estão. E esse é um convite que nos é feito nesse momento. Por isso quisemos trazer essa parábola para reflexão. O convite é que possamos nós nos colocar como próximo daquele que está em nosso caminho. E já no intuito de finalizar a nossa reflexão, recordo Pedro, o apóstolo de Jesus. Em uma situação em que nos narra o irmão X, na obra intitulada Luz Acima, através da psicografia de Chico Xavier, Pedro, juntamente com outros apóstolos, já haviam estabelecido a Casa do Caminho em Jerusalém. E esta casa acolhia os necessitados, atendendo nas suas necessidades materiais e confortando-os com as palavras esclarecedoras do Evangelho nascente. Quando, num determinado momento, bate à porta uma mulher que trazia as marcas de pecadora, pois que havia sido apedrejada, havia sido lapidada. Então vestia roupas rotas e sanguinolentas, parecia perturbada, doente. Pedro, ao olhar para aquela mulher, à porta da Casa do Caminho, ficou sem saber como agir. Deveria ele abrir a porta e convidá-la a entrar? Ou ele deveria escorraçá-la de lá? Tomado por esta grande dúvida, Pedro então resolveu buscar o Mestre Jesus através da oração. Orou e ouviu a resposta do Mestre, que lhe disse: Pedro, eu não vim para os sãos. Pedro, ainda cheio de dúvidas, voltou a perguntar, como era típico de Pedro: Mestre, receberemos ela para quê? Seria a fim de julgá-la? Seria para fazer-lhe sentir as extensões de seus erros? Seria para dizer-lhe das penas que a esperam? E o Mestre foi respondendo a cada uma dessas perguntas, esclarecendo que, para julgar, há numerosos juízes sobre a terra. Para fazer-lhe sentir a extensão dos erros, há muitas bocas para amaldiçoar e inúmeras mãos para apedrejar. Para falar das penas, há tantos que esquecem das suas próprias faltas e se comprazem em apontar os defeitos alheios. Pedro, naquele instante, começa a chorar. Ele ainda não sabia o que fazer, ele ainda não sabia o que precisava ser feito. Então o Mestre, secando suas lágrimas, lhe disse: Pedro, abre a porta à nossa irmã e auxilia-na no reerguimento. E assim, Pedro abre a porta com um ar acolhedor e lhe diz: entra, a casa é sua. Aquela mulher olha para Pedro, talvez sem ter certeza de que era realmente bem-vinda, e lhe pergunta: quem sois vós? E Pedro então responde: eu sou seu irmão. E Jesus nos orienta, através da parábola do bom samaritano e de tantas outras lições: vai e faze o mesmo. Esse é o convite do Divino Mestre. Esse é o convite que nos chega de inolvidáveis tempos,
e que agora volta a nós com intensidade. Vai e faz o mesmo. Age com misericórdia para com o próximo. Coloca o teu amor em ação. Aprende a amar. Este é o sublime convite do nosso Mestre de todas as horas e amigo Jesus. Que possamos abrir as portas dos nossos corações e acolher os nossos irmãos que se encontram no caminho, fazendo-nos assim próximos a eles, atendendo a este convite do Mestre Jesus de que sejamos nós o próximo daquele que necessita de ajuda. Amigos, encerramos estas nossas reflexões e convidamos todos vocês para se inscreverem no nosso canal. Lembrem de clicar lá no sininho para que possam receber as nossas notificações. Acompanhem a nossa programação, que terá palestras, atividades voltadas para a infância, com contação de história, atividade também para todas as idades, de musicalização, e que possamos ficar com a paz do nosso Mestre e do nosso amigo Jesus. Que assim seja.